Voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Eu estou batendo um papo num debate muito interessante sobre a política no Acre com o professor doutor Nilson Euclides, com o professor Carlos Augusto Coelho de Farias, com o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge e também jornalista Fábio Pontes. O panorama político local, as questões que envolvem a oposição e a Frente Popular. No bloco anterior, senhores, nós falávamos das dificuldades, das divergências, das brigas internas da oposição. Mas e a Frente Popular, professor Nilson Euclides? Já que encerramos com o senhor no bloco anterior, o senhor falava exatamente disso. Há também as disputas internas e as dificuldades da Frente Popular. Que são muitas. E eu começo só com uma que é fundamental. Ela perdeu o discurso. Hoje, o discurso da Frente Popular, ela se pauta num projeto que é o Ruas do Povo, mas do ponto de vista da coisa que sempre foi fundamental para a Frente Popular, que é o lastro social que o PT e os partidos como o PCdoB, os partidos mais à esquerda, tinham com a questão dos movimentos sociais, esse cidadão comum, essas categorias sociais mais humildes, que o PT perdeu esse discurso, ele se desvinculou disso. O PT hoje se transformou, a Frente Popular se transformou num partido de quadros, né? Quadros nem sempre tão qualificados como eles se autodenominam, às vezes, para atingir a oposição, e a oposição, inocentemente, nunca consegue usar isso como arma no processo eleitoral. Mas, enfim, o que nós temos hoje é uma Frente Popular ainda forte, um nome muito forte ao governo, porque detém a máquina, e é uma pessoa que detém carisma, tem um eleitorado cativo, mas encontra sérias dificuldades, porque a Frente Popular também, se nós não temos um discurso de unidade por parte da oposição, falta também um discurso de unidade por parte do governo também. E o projeto político da Frente Popular, eu repito aqui, ele se encerrou com o mandato de Jorge Viana, o segundo mandato. E aí, professor, o senhor concorda, professor Coelho? Olha só, quando a oposição esteve no governo, por vários anos, e a gente percebe exatamente a forma de governar. Tanto o salário mesmo, salário atrasado, as repartições públicas todas deterioradas, o povo sem autoestima, realmente o Estado vivia numa situação precária. Aí entra a Frente Popular, com o governador Jorge Viana. Jorge Viana deu um salto. Então deu um salto de qualidade, de mudanças. O que difere a Frente Popular em relação à oposição? A oposição é aquilo que é o jogo individual. Existe realmente equívocos, como eu falei. O governo da Frente Popular, o que diferencia é que as ações de governo que são implementadas através das políticas públicas são levantadas através do diálogo com a sociedade. Todos os municípios, aconteceram seminários, discussões, envolveu-se toda a sociedade civil organizada, levantaram-se os problemas. A partir daí, é exatamente que os governos da Frente Popular têm trabalhado. Agora, como eu coloquei, existem equívocos. O método de agir, realmente o professor tem razão, um pouco de razão, quando ele coloca, e eu também percebo isso, esse distanciamento daquilo que era antes com a sociedade. Isso tem trazido um prejuízo grande e tem trazido, consequentemente, um desgaste. Então, a Frente Popular, mais precisamente o PT, que detém os cargos mais importantes de governo, de Senado, a maior bancada e tal, com certeza hoje eles estão fazendo uma reflexão, reinventando o governo para que se possamos ter uma vitória em 2014 com o governador, a reeleição do governador Tião Viana. Eu me lembro do MDA, em pleno governo Jorge Viana, ter eleito Flaviano Melo, que depois abriu mão para candidatar-se ao governo e perdeu, assumiu o SNAR, e vencer uma candidatura, uma eleição para prefeito, e a prefeitura do PMDB, a prefeitura na época do MDA, foi muito ruim, não foi uma prefeitura qualificada, em virtude dos diversos problemas também que SNAR enfrentou, por ter pego o trabalho no meio do caminho. Ali a população de Rio Branco ficou ressabiada, disse, espera aí, a gente deu uma chance para ele, mas o cara assumiu e já se lançou candidato ao governo, não concluiu o mandato, criou-se um certo receio. O senhor concorda que isso continua na mente do eleitor? Não, o problema é o seguinte, eu queria fazer uma correção do professor Coelho, a oposição teve belíssimos governadores. Nabo Júnior foi um belo governador, honesto, com muitas obras. Né? O Flaviano Melo foi um governador produtivo na questão de obras. Quer dizer, a oposição não foi sempre esse marasmo, esses problemas que tiveram com outros governos. Luiz Carlos, agora, sem contar que parte dessa oposição que hoje a Frente Popular critica, hoje faz parte do atual governo. Tem esse aspecto também. Né? Agora eu queria concordar com o professor no aspecto. O programa da Frente Popular se exauriu.
se exauriu. E o que acontece? Tião Viana pega o governo do Binho, que foi administrativamente como gestor foi excelente, né? Mas politicamente foi zero. Ele não recebia prefeito, não recebia deputado, não recebia vereador, não recebia ninguém. Era o perfil do Binho. Ele nunca foi na redação de um jornal, para você ter um exemplo. Verdade. Então, ele pegou, o Tião foi candidato assim, naquele momento muito ruim, né? Muito ruim do PT politicamente. Conseguiu se eleger duras penas, ninguém esperava aquele aperto que o Bocalhau deu nele. Mas hoje eu quero concordar de novo com o professor, é diferente. Ele está no poder. Ele está no poder, ele está na máquina. Ele é um candidato que todo final de semana, ou quase todos os dias, ele está no interior. Ele faz política, ele vive política. Quer dizer, então não vai ser muito fácil derrotar o Tião, não. Não vai ser fácil derrotar o Tião, não. Quer dizer, e a oposição, como está, não sei se ela vai derrotar o Tião. Agora que se exauriu, tá aí. Ele perdeu, o PT perdeu o comando da juventude. Você, há 10, 15 anos atrás, você andava na rua, essa meninada toda de PT, você viu essa manifestação, essa meninada todinha contra, quer dizer. Então, esse projeto, ou o Tião reinventa um projeto de governo, ou vai ficar muito ruim. Quer dizer, agora, que vai ser um governador difícil de ser batido, vai, porque ele é extremamente político. Extremamente político. Senhores, a saída do Henrique Afonso, do PV, Henrique é um deputado federal, foi citado aqui pelo próprio Luiz. As disputas internas do PT. Cibar Machado, por exemplo, se articula em Brasília para ser o candidato ao Senado e disputa também a presidência do PT. Também refletem um momento especificamente do Partido dos Trabalhadores e da Frente Isso Popular. nunca aconteceu, né? Pela primeira vez, né, que acontece. Você nunca viu uma eleição de presidência do PT ter essa disputa, não. Verdade. Antes era fulano, era o Chico, o Antônio, o Pedro, e era aquele mesmo. Agora está uma disputa interna, né? Uma disputa ferrenha entre os grupos do DR, do Carioca, com o DS, do Taumaturgo, do D não sei o que, do Cibar, né? Então essa briga aí, ela mostra que há divergências, mas eles terminam se acertando. Como o professor disse, a gente conversava antes aqui, ali quem dá o tom vai ser o Jorge e o Tião, no final das contas. Não acredito, mas não acredito mesmo que qualquer um desses candidatos à presidência, ele vai ganhar do Hermício Senna, que tem o apoio do Jorge, do Tião, do Aníbal, do Marcos Alexandre, das cabeças do PT. Das cabeças pensantes, né? Agora eu acho que o PT tem esse problema. Ele já não está mais com essa Coca-Cola toda que ele estava, né? Antes você falava no PT, era aquela grande novidade, agora não é mais isso. Hoje você já ouve críticas, você já ouve onde você passa, isso aí. Agora, professor, eu fico até me perguntando até que ponto essas questões sociológicas elas têm influência na eleição. Nós vimos agora a questão da disputa do Sinteac. Eu ia todo dia para a Assembleia, que eu vou lá, trabalho lá, e era assim, fora Tião, fora PT, PT nunca mais. Aí vem a eleição. E a candidata... A Rosana Nascimento, que tem na entrada da casa dela, tem uma foto do Tião e outra do Jorge. E ela tem uma estrela na testa escrito PT. Ganhou a eleição. O segundo colocado, muito bem votado, do PCdoB. Quer dizer, os candidatos da oposição ficam lá atrás. Não sei até que ponto não consegui explicação para isso, professor. Qual o nome do filme? Completar. Qual é o nome do filme, professor? Muito barulho por nada? Não. A gente tem que entender que uma eleição sindical ela é muito diferente de uma eleição quando você... Mas é possível você explicar do ponto de vista sociológico, das organizações, como é que funciona o embate dentro do Sinteac. Sempre foi PCdoB e PT. Essa briga é histórica. Essa é verdade. Se você pegar os trabalhos que tem aí existe na Universidade de Trabalhos, que conta essa trajetória do Sinteac, essa coisa toda, o PCdoB sempre teve uma influência muito grande e o PT também. Foram dois grandes partidos. Essa questão, por exemplo, de você ter uma candidata... Primeiro que o eleitorado estava dividido. Então, por exemplo, uma diferença num universo de 4, 5 mil votos, você ganhar com a diferença de 200, 300, o PCdoB e o PT, não me surpreende. Mas todo mundo estava na rua, né? Realmente, a gente fala, mas do ponto de vista sociológico o militante do PCdoB e o militante do PT, que não estava contente com o PT governo, na hora de decidir o voto, naquele espaço de decisão que é o sindicato, fervor, né? E essa coisa da ideologia, da trajetória partidária, isso influencia muito. Porque é muito diferente, por exemplo, de uma eleição em que você tem o espectro ideológico muito fragmentado dentro do eleitorado. Bem pensado, professor. E aí eu acho interessante a gente retomar essa questão do que eu falo do lastro social, e você disse, olha, há 20 anos atrás,
O PT, a moçada, por exemplo, se você pegar o eleitorado jovem, que é a grande maioria hoje, de 16 a 27, 30 anos, o PT perdeu muito desse eleitorado. E eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, tanto o governo quanto a oposição, que nós temos alguns fenômenos sociais que estão operando ninguém dentro sabe como é que vão desaguar, que a né, gente não professor? sabe como é que vai estar em 2014. Até por conta das manifestações que podem ocorrer a nível nacional, que podem influenciar, inclusive, a questão do eleitorado aqui na capital. Tem uma pergunta até, inclusive, sobre esse tema. É o PH Maia Cabanelas. Gostaria de saber, Paulo Henrique, né? De perguntar do cientista político Nilson Euclides, que foi meu professor na academia, como ocorrerão as mudanças no regime político brasileiro pós manifestações pacíficas ocorridas em junho no Brasil? E se ele é de acordo que a problemática toda não tem sua gênese total no campo político, mas grande parcela de culpa pode ser depositada no sistema capitalista? É a opinião aqui do Cabanelas. Mas, professor, como ocorrerão essas mudanças no regime político brasileiro pós-manifestações de junho? Não devemos ter muitas esperanças que essas mobilizações vão mudar o regime político no Brasil. Até porque isso seria uma temeridade. Nós temos que pensar que as manifestações, que a sociedade está encontrando outras formas de se manifestar, de influenciar os processos de decisão política, e isso vai influenciar as atuais instituições políticas que nós temos. Via de regra, partido, sindicato, o Congresso, né, os poderes instituídos. Que essa relação com o eleitorado, com a população, vai ter alteração? Vai, mas nós não podemos esperar transformações. Quando você usa a palavra transformações do ponto de vista da política, da sociedade, você está operando num campo extremamente revolucionário. Posso dar um exemplo? Isso, que não vão ocorrer. Vamos, exatamente. Caso Dona Dom, professor. Quarta-feira passada. Um exemplo. Caso pacífico, caso Dona Dom. Quarta-feira passada, a Câmara, na contramão da vontade política do povo brasileiro e de uma decisão judicial do Supremo, mantém na casa o deputado Natan Donadon, do PMDB de Rondônia, condenado a 13 anos, né? A 13 anos de cadeia por peculato e formação de quadrilha. O homem vai pra cadeia de noite e vai trabalhar na Câmara de dia. Um absurdo, uma excrescência do sistema brasileiro, professor Coelho. Essa é uma demonstração que o professor Euclides tem razão. Essas manifestações de ruas, elas não vão trazer essa transformação radical de imediato, rapidamente. Veja que no momento em que, lá em Brasília, o Congresso Nacional foi tomado no dia da manifestação, ficou todo mundo preocupado, o presidente do Senado tomou algumas medidas, colocou algumas projetos para votar, tira da gaveta alguns projetos emergentes que iam atender o clamor da sociedade, mas logo em seguida, menos de 20 dias, tem esse ato vergonhoso da Câmara dos Deputados. Aliás, o ministro Barroso mandou cancelar através de uma liminar, aquela sessão. A decisão lá da Câmara. E aí é uma demonstração, se a sociedade, a partir de 2014, Alain, na minha concepção, as pessoas poderiam ir para a rua, fazer as manifestações, mas isso não vai adiantar, não. O que vai adiantar, que quem está insatisfeito, é se candidatar, é quem tem o seu ideal, se candidatar ou procurar aquele candidato que realmente e verdadeiramente atenda os seus anseios, a sua expectativa, que tem uma prática política, ou que não tem ainda, que não tenha sido parlamentar, mas seja aquele candidato novo que busque uma verdadeira mudança na sociedade. Essa mudança estruturante é que a sociedade precisa. Essa questão paliativa já não resolve mais. Senhores, 2 cassações mexeram também com o panorama geopolítico do Acre. A cassação de Wagner Salles em Cruzeiro do Sul, naquele crime cometido pela Assembleia Legislativa todinha, naquela bancada de 95 a 98. Luiz Carlos Moreira Jorge lembra muito bem, professor Coelho lembra muito bem. E é hoje, né, a cassação de James Gomes, prefeito de Senador Guiomar, do PSDB. Quero começar com Fábio Pontes. Fábio Pontes, primeiro, cassação de Wagner Salles. Sua opinião sobre esse ato?